Pessoal, vamos nos cumprimentos parciais e apresentar também um personagem chamado Zorobabel, que acho que muito pouca gente conhece. Inclusive até o judaísmo ortodoxo fala muito pouco, né, desse personagem. Mas vamos aos poucos. Vamos falar primeiro a questão das 10 tribos. Muitas pessoas dizem que as 10 tribos sumiram do mapa, que não se achou mais desde a Assíria, né? Vamos acompanhar um pouquinho aqui. Alguns do norte, antes do cativeiro babilônico, regressaram para Jerusalém. Você sabia disso? Que antes mesmo do cativeiro babilônico, muitos das tribos do norte, muitas pessoas que faziam parte das 10 tribos, conseguiram retornar para Jerusalém? Você sabia disso? Está aí na sua Bíblia. Vamos lá, 2 Crônicas 30, verso 1 diz assim: Depois disto, Ezequias enviou mensageiros por todo o Israel e Judá. Escreveu também cartas a Efraim e a Manassés. Quem é Efraim e Manassés? Pessoas dessas tribos. Para que viessem à casa do Senhor em Jerusalém, para celebrarem a Páscoa ao Senhor Deus de Israel. Lembrando que eles estavam, né, com rixas, com divisões. Ezequias, ele reinou entre 716 a 686 a.C., ou seja, isso aqui já é depois do cativeiro assírio, correto? O cativeiro assírio ocorre em 722. Ou seja, depois do cativeiro assírio. Se todos, né, haviam caído, por qual motivo lhes iam mandar cartas para virem a Jerusalém? É sinal que tinham pessoas das tribos do norte que estavam próximas dali, correto? Vamos continuar a leitura. Porque o rei tivera conselho com seus príncipes e com toda a congregação de Jerusalém, para celebrarem a Páscoa no segundo mês. Porquanto não a puderam celebrar no tempo próprio, porque a Páscoa é no primeiro mês, correto? Mas eles não conseguiram celebrar no tempo próprio, porque não se tinham santificado sacerdotes em número suficiente, e o povo não se tinha juntado em Jerusalém. E isto pareceu bem aos olhos do rei e de toda a congregação, e ordenaram que se fizesse passar pregão por todo Israel, desde Bérseba até Dan, para que viessem a celebrar a Páscoa ao Senhor Deus de Israel, em Jerusalém, porque muitos não a tinham celebrado como estava escrito. Aí o verso 6. Foram, pois, os correios com as cartas do rei e dos seus príncipes por todo Israel e Judá, segundo o mandado do rei, dizendo: Filhos de Israel, convertei-vos ao Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, para que ele se volte para o restante de vós que escapou da mão dos reis da Síria. Ou seja, teve um remanescente das 10 tribos que escapou. Né? Lembra que os profetas falaram que permaneceria um pequeno resto? E aí? Vocês vão falar que o povo do norte não se ajuntou com o sul? Aí vai ter aqui os versículos, né? Fala das transgressões, Aí o verso 10. Verso 10 diz assim: E os correios foram passando de cidade em cidade, pela terra de Efraim e Manassés até Zebulon. Porém, riram-se e zombaram deles. Todavia, alguns de Aser, que é da tribo do norte, e de Manassés, e de Zebulon se humilharam e vieram a Jerusalém. Ou seja, pessoas das tribos do norte foram para Jerusalém. E a mão de Deus esteve com Judá, dando-lhes um só coração, para fazerem o mandado do rei e dos príncipes, conforme a palavra do Senhor. E ajuntou-se em Jerusalém muito povo, para celebrar a festa dos pães ázimos, no segundo mês, uma congregação muito grande, ou seja, muita gente, pessoal. Aí vai falar que eles sacrificaram a Páscoa, etc. Mas olha esse verso 18 aqui. Porque uma multidão do povo, muitos, não foram poucas pessoas, foram muitos de Efraim e Manassés, Issacar e Zebulon, não se tinham purificado, e contudo comeram a Páscoa, não como está escrito. Porém, Ezequias orou por eles, dizendo: Senhor, que é bom, perdoa todo aquele que tem preparado o seu coração para buscar ao Senhor Deus, o Deus de seu país, dos seus pais, ainda que não esteja purificado segundo a purificação do santuário. E ouviu o Senhor a Ezequias e sarou o povo. Ou seja, Deus não é um cara ruim, né? Ele perdoou o povo, não, tudo bem. Até porque essas coisas eram coisas, né, que não, enfim,
não justifica ninguém a nada. Você vê que havia muitas pessoas das 10 tribos na época de Ezequias, que é posterior ao cativeiro assírio. Então, só aqui essa teoria de conspiração que o norte nunca mais, né? Isso aí já acaba por aí. Ó, o verso 21. E os filhos de Israel que se acharam em Jerusalém celebraram a festa dos pães asmos 7 dias com grande alegria, e os levitas e os sacerdotes louvaram ao Senhor, de dia em dia, com estrondosos instrumentos ao Senhor. E Ezequias falou benignamente a todos os levitas, que tinham bom entendimento no conhecimento do Senhor, e comeram as ofertas da solenidade por 7 dias, oferecendo ofertas pacíficas e louvando ao Senhor Deus de seus pais. E tendo toda a congregação conselho para celebrarem outros 7 dias, celebraram ainda 7 dias com alegria. Porque Ezequias, rei de Judá, ofereceu à congregação 1000 novilhos e 7.000 ovelhas, e os príncipes ofereceram à congregação 1000 novilhos e 10.000 ovelhas, e os sacerdotes se santificaram em grande número. Ou seja, só aqui se já vê que muitos das 10 tribos já estavam em Jerusalém, correto? Antes mesmo do cativeiro babilônico.